Outra experiência aqui. Se a Damares tivesse. Não abriu. Interessante, né? Tá entrando nem na... Essa aqui, né? Essa aqui foi no começo. Eu coloquei numa parte que estava gravando. Isso aqui As pessoas gostam. Tem 6 pessoas. já sou eu, já essa que eu tô aqui, ó. Interessante, né? Tá entrando nem na... Acho o som. Sim. Acha? Acha. O pessoal tá comentando uma coisa. Não. Tá lento mesmo, né? Internet mesmo, pastor. Internet. Santa Cruz, áudio voltou. Amém, que bom. Está voltando. Tempo retomarmos o estudo e aí pegarmos. O tema é muito bom, meus queridos. Nos perdoe, realmente nós trabalhamos com essas questões digitais, né? Realmente essas coisas acontecem, então são inevitáveis, são imprevistos que acontecem, mas nós vamos estar retomando aqui o nosso estudo. Os irmãos podem ir comentando. Voltar aqui à sociedade, ao comentário da sociedade ateísta, né? Eu acho que o bom aí nesse caso seria retomar, frisar algumas coisas. Vou dar uma. Quer que eu faça? Você faz? Vou dar uma aqui. Boa noite, Carlos. Boa noite,
a nossa irmã Verônica, mais uma vez. Tivemos um problema aqui com a conexão. A internet aqui nos deu uma travada e aí tivemos um problema. Mas já estamos voltando. O áudio voltou. O som que dá para continuar, né? Então, vamos lá. Lembrando que nós estamos falando do tema Um mundo bom sem Deus é possível? E aí usamos o texto, o livro de Salmos 14, como base para esse estudo. Claro, a Bíblia nos fornece muita coisa em relação a essa questão, a esse assunto principalmente. O salmista, no Salmo de número 14, ele vai trazer a temática o seguinte: a corrupção do pecador e a sua redenção. Então, nós estamos tratando um tema aí. O mundo bom sem Deus é possível? Eu vou só aqui frisar algumas coisas. Você talvez esteve conosco e aí caiu. Não sei até onde você conseguiu pegar, mas vamos lá. A sociedade ateísta, ela sempre tentou eliminar toda e qualquer influência da religião sobre os aspectos práticos da vida social. E com isso, tentando provar por meio de pensadores, modernos, que seria possível o ser humano ele ser capacitado para ser bom sem Deus. Daí nós estamos tratando do tema Um mundo bom sem Deus é possível? E aí eu comentei aqui com o pastor Jailson que o ponto principal dessa questão, que se torna uma rejeição, é a recusa em aceitar a existência de um Deus soberano, ou a tentativa de viver sem a sua intervenção. E aí falamos aqui, como cristãos entendemos que é possível, aliás impossível, vivermos sem Deus. A resposta é nítida para nós cristãos, e o pastor Jailson falou aqui, para aqueles que creem na ateísmo, a sociedade ateísta, ela vai dizer que não é possível. Pelo menos eles tentam, eles tentam afirmar isso, que é possível um mundo bom, uma sociedade boa sem Deus, Mas além da resposta de afirmar de que não é possível sem Deus um mundo bom existir, nós precisamos apresentar à sociedade as razões exatas da nossa posição ao posicionamento secularista e ateísta. E aí nós entramos aqui, os irmãos estão voltando. Boa noite a todos. Nós estamos falando sobre um mundo bom sem Deus. É possível? E aí nós falamos aqui do fracasso da sociedade ateísta. É importante lembrar que apesar de todas as alternativas, as tentativas para o estabelecimento de uma sociedade sem religião, uma sociedade sem Deus, e aí os movimentos ateístas falharam por diversas vezes e não foram capazes de oferecer uma resposta satisfatória aos anseios dos homens. O pastor também Jailson falou sobre essa questão. E aí vem o primeiro fracasso cientificista, ou seja, o fracasso cientista. Que aí, pastor Jailson, o pensamento aqui racionalista e do modo de análise científica aqui de Francis Bacon, passando o que? A ideia evolucionista de Charles David, de que aos poucos a sociedade ocidental ela conclui que o homem é inerentemente bom e para isso não precisa de Deus. Infelizmente é exatamente isso que o ateísmo pensa e se arroga esse direito.
E humanamente falando, a gente sabe que não deveria ser assim, mas é. Se o homem quiser ser bom por si mesmo, ele é. Assim como, se alguém quiser deixar de fumar por si mesmo, é só deixar. Se alguém quiser deixar de beber por si mesmo, ele pode tentar e quem sabe até pode conseguir. Eu não tenho encontrado pessoas que tenham feito isso pela capacidade humana. Uma ou outra pessoa fez. Eu até hoje só consegui uma ou duas pessoas deu certo. Mas, via de regra, as pessoas não conseguem. Precisam da ajuda de um ser supremo, Deus. E o fracasso do ateísmo é muito claro. Tudo que se pensou fazer centrado mais na questão humana, no poder do homem, não deu certo. E aí por isso que surgiram as guerras, o aumento do poder bélico, as epidemias. Entendeu? Que cada vez aumenta mais e agora com o aumento científico dos estudos dos laboratórios, da biotecnologia, a tendência é nós temos cada vez mais problemas, porque os homens vão inventando coisas e fazendo experimentos, né? E o resultado que pode ser que os homens percam o controle sobre esses resultados. Pode ser que nós já estejamos vivendo com essa própria pandemia que estamos vivendo hoje, pode ser já um desses resultados dessa falta de controle sobre as questões dos experimentos biotecnológicos. Pastor Jailson, nós estávamos falando aqui, e aí, né, voltar aqui um pouco, e para algumas pessoas que não estavam até, e outras pessoas talvez, até porque nós estávamos nesse foco aqui, o homem moderno, ele colocou a ciência no topo. Ou seja, ele endeusou a ciência, e aí colocando nela a esperança de um mundo melhor, mas ela falhou. Falhou, e prova disso, eu entro aqui com parênteses, eu não estou dizendo aqui que a ciência não vale, nós não estamos aqui dizendo que... O problema é que até agora, não é isso, o problema é que até agora a própria ciência não encontrou, né? A medicina não encontrou né, uma solução para o problema. Respostas plausíveis e completas a ciência não vai encontrar. Até porque tem que o homem nunca vai ter respostas. E aí a necessidade da religião, aí a necessidade de Deus, que sabe todas as coisas, que, segundo a nossa fé, criou todas as coisas, e Ele sabe o porquê de tudo. Não é apenas uma questão ideológica da gente se contentar com isso. Pelo contrário, todos nós sabemos que, historicamente todos sabem, é que o próprio aumento do poder científico vem com a reforma protestante. A Europa foi beneficiada, e o mundo todo foi beneficiado com isso, porque depois do advento da reforma protestante, se abriu um espaço maior para a pesquisa científica, para os estudos seculares, as universidades se desenvolveram. Então, ainda hoje, quando você entra na universidade e vai estudar história, matérias, disciplinas, todos reconhecem que o advento da reforma protestante facilitou a abertura científica. Mas, infelizmente, com a abertura científica também veio muitas coisas ligadas ao ateísmo e os seus resultados, né? Então, a coisa ficou por conta realmente do colocar a ciência como Deus e o homem e destronar completamente Deus. E, infelizmente, houve resultados negativos acontecendo. Lembrando que nós estamos trabalhando com o tema: um mundo bom sem Deus é possível? E aí nós estamos falando aqui do fracasso da ciência em tentar mostrar isso, né? E a ciência falhou. Tem duas coisas que a gente precisa colocar para complementar isso,
Primeiro, o salmo base que a gente leu foi o Salmo 14. 14. E ele começa dizendo assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. A palavra insensatez significa loucura. É verdade. Loucura dizer que Deus não existe. Especialmente por causa dos resultados dessa crença. E também por uma questão lógica, né? A Bíblia diz: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A Bíblia diz: não há linguagem, não há palavra, não há som. E a gente sabe que, olhando para a natureza, a gente as folhas não dizem a Deus. Os animais, o cachorro quando late não está. Os animais quando fazem seus barulhos no campo, eles não estão dizendo isso necessariamente. Mas quando a gente olha para isso e contempla, a gente vê o poder de Deus, que só Deus podia fazer o que Ele faz no transcurso da natureza. Então, é por isso que a Bíblia diz: o firmamento e a terra criada anuncia a obra do poder de Deus. E também, assim, a lembrança de Isaías capítulo 47, versículo 10. Porque quando Deus manda a profecia para falar contra a Babilônia, que foi o povo que foi usado por Deus de alguma maneira para provar o povo de Israel e levar a. Mas quando ele se refere a isso no versículo 10, ele diz assim: porque confiaste na tua maldade, Isaías 47, 10, diz: porque confiaste na tua maldade e dissestes: não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar e dissestes contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Tal foi o orgulho da famosa Babilônia. Ora, quem nunca ouviu falar, né? Babilônia famosa, muros maravilhosos, sábios que de lá saíram, mas nessa sabedoria começaram a fazer o que todos os povos querem fazer. Se engrandecem e acham que podem ter o domínio sobre os outros, que podem mandar, que podem invadir terras, que podem tirar o direito alheio e dominar os povos. Foi isso que a Babilônia fez. Então Deus está dizendo para ela: a tua sabedoria, a tua ciência fez você mesmo se desviar. E disseste contigo mesma: eu só e além de mim não há outra. E Deus provou que havia. Então, você veja que o próprio rei Nabucodonosor, num determinado momento, que era o rei da Babilônia, foi transformado num animal selvagem e criou pelos e unhas grandes e ficou no campo até que Deus determinar que só Deus existe para poder dominar sobre as pessoas, sobre os projetos, sobre a sociedade. Por isso que a sociedade ateísta esbarra nesses problemas. Começa com humanos, que vem da ciência humana, e o resultado é funesto. Aí depois querem resolver o problema e não conseguem, porque nós precisamos de Deus. Só a intervenção de Deus é que de fato pode garantir para nós resultados melhores. Então, meus queridos, lembrando que o tema do nosso estudo nessa noite é: um mundo bom sem Deus é possível? E aí, estamos falando aqui do fracasso da sociedade ateísta. Dentro desse ponto, existem vários fracassos, como o fracasso da ciência, que é o qual nós estamos tratando, de que a ciência ela não conseguiu provar que realmente é possível existir um mundo bom, ou seja, um homem capacitado bom sem a existência de Deus, né? E ela falhou nessa missão, ela falhou nessa questão. E o progresso científico, ele aperfeiçoou a capacidade do homem. Claro,
é notório. Só que o resultado disso foi, por exemplo, o século XX, que ficou, o pastor Jair falou nisso aqui também, o século XX, que ficou conhecido como o século de quê? Das guerras, né? Da fome, né? No terceiro mundo, das epidemias, da imoralidade e da generalizada, né? Imoralidade generalizada e até das drogas. Pastor Jair, o apóstolo Paulo, ele advertiu aqui, e eu quero convidar você, se você tiver com a Bíblia aí, 2 Timóteo. Lembrando que nós estamos falando sobre um mundo bom é possível sem Deus? Nós estamos tratando desse tema. Se você quiser fazer uma pergunta, fazer algum comentário, e aqui nós vamos poder interagir. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 ao 5, que diz o seguinte: verso do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, nos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ignorantes e irreverentes, afeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do homem, ou seja, do próprio homem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Aí o verso 5 ele diz o seguinte: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. O apóstolo Paulo aqui nos advertiu que desses dias, né, seriam dias difíceis, e descreveu, apontando aqui para o quê? Para a degeneração do caráter. A degeneração do caráter humano, no texto em que nós lemos, pastor Jair. Ele deixa isso claro, não é? Uhum. Interessante que o que ele fala aqui liga uma coisa com a outra, porque a corrupção da ciência resulta da corrupção da mente. Ele vai falar isso no mesmo texto, agora no verso 8 e verso 9. 2 Timóteo capítulo 3, verso 8 e verso 9. Ele diz: e do modo porque Janes e Jan resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente. E ele diz: réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. O que acontece? O resultado de uma ciência sem Deus é um mundo ainda mais desigual e injusto, não é? Movido pelo quê? Pela ambição egocentrada nos homens. E aí entra o texto de Isaías, capítulo 47, verso 10, que o senhor leu. Sobre Babilônia. Exatamente. Fernando colocou que a transmissão está travando. Não sei se os irmãos puderem nos passar esse feedback também. Vamos prosseguindo. Os irmãos nos confirmem aí se realmente está, se dá para continuar com a transmissão. Então, nós vimos aí o fracasso da ciência. Agora vem o segundo fracasso, que é o fracasso marxista. Ou seja, Karl Marx, que foi um idealizador de um ambicioso projeto de uma sociedade ateísta. Karl Marx tinha a ideia de que ela alienava e impedia o progresso social. Os marxistas,
Eles não conseguiram arrancar a religião, mas onde eles puderam diminuir, eles fizeram isso. Diminuíram a sua força, a força modeladora que o evangelho, que a religião tem, né, na sociedade. E o projeto marxista, justa e que do Estado, não foi capaz de sobreviver ao curso da história. Pastor Jailson, me parece que assim, tudo no papel é bonito, né? As palavras são belas, mas aí o que é que acontece? Todos sabem que, né, que se deu em quê? Na pobreza, né? Na pobreza da maior parte das populações conduzidas aí pelo projetos socialistas. Infelizmente, as pessoas esquecem que todas essas pessoas que pensaram assim, esqueceram que há arraigado no coração do homem o desejo de dominar uns sobre os outros. Essa é uma tendência que vem desde todo sempre no ser humano. Entendeu? Tá tudo muito bem, mas chega um momento em que alguém quer dominar alguém. Quer ter superioridade, supremacia. Né? Foi assim que aconteceu com o surgimento do primeiro assassinato, quando Caim se rebelou contra e simplesmente matou o seu irmão. Ou seja, quis ter supremacia sobre uma questão tão delicada da vida espiritual de Abel. E aconteceram essas coisas posteriormente. E aí a coisa se proliferou, porque um fez, os outros passaram a querer fazer também. Né? E infelizmente a gente às vezes esquece que esses fracassos eles têm que ser vistos como resultados de uma sociedade que colocou Deus no canto, que escanteou Deus. Por isso, quando a gente pergunta, é possível a sociedade ser boa, o mundo ser, né? A resposta para nós cristãos será sempre uma resposta sempre positiva, aliás, negativa. Não pode ser, nunca será. E a prova está aí, né? A sociedade ateísta fracassou nos seus postulados, né? O marxismo que pregou uma igualdade social, como Janaildo falou, no papel muito bonito, mas na prática, quero ver. Na prática eu quero ver, porque as pessoas brigam quando esbarram nas questões das questões sociais, nas questões dos bens, na questão da propriedade privada. Né? Então ninguém quer que ninguém interfira, muito menos o Estado. Então esses postulados fracassaram, e fracassaram muito cedo. Lembrando que nós estamos tratando do tema um mundo bom sem Deus é possível? E aí nós estamos tratando desse tema à luz da palavra de Deus, e muito interessante. Pastor Jailson, dentro do que nós estamos falando, uma pergunta nos cabe aqui. Porque falando disso tudo, eu falei que o projeto marxista, né, de igualdade, de justiça, realmente muito bonito. Mas por que o projeto de igualdade, né, justa para os homens, ou seja, ele foi vencido? Por quê? É uma boa pergunta. É uma palavrinha essa pergunta. Ganância. 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 A resposta é essa, né? A resposta é essa. Ganância. Ganância. E quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Jesus falando e ensinando a respeito da ganância, né? E essa questão, eu quero que você abra a sua Bíblia, e aí você pode
fazer perguntas também. Você pode também fazer comentários, interagir conosco dentro do tema que nós estamos tratando, que é um mundo bom sem Deus. É possível? Né? Ler o texto de Mateus, capítulo 20, o verso 20. Então, por que o projeto de igualdade justa para o homem, ele foi vencido? E a resposta é por causa da ganância. Leio? Pode ler, pastor. Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Interessante, pastor, porque Jesus está falando justamente dessa questão de ganância e de sede de poder dos homens, né? No texto. A soberba e a pecaminosidade do coração dos que governam, né? E aí produzem o quê? Produzem as guerras, como está lá em Marcos capítulo 7, verso 21 ao verso 23. O Fernando, ele colocou: após a queda do muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, verificou-se que a parte oriental da Alemanha, que era socialista, havia mais ateus do que antes do início da Guerra Fria, além de também estar bem mais pobre que o lado ocidental. Esses foram os legados do comunismo na Alemanha. Comentário aí do pastor. Por isso que o Muro de Berlim é um dos resultados, né? Se o projeto marxista fosse bom, por que ruiu o muro? E a gente vê as coisas, ainda hoje as reclamações são gerais, né? Mas, enfim, tudo gira em torno da ganância do ser humano. Porque, na verdade, olhando do ponto de vista cristão, a tendência é a gente realmente crer nisso, que Jesus, que ninguém tenha domínio sobre outras pessoas, ou que as pessoas se achem Senhor de si mesmo e ou Senhor dos outros. Na verdade, ninguém é Senhor de ninguém. Deus é que é Senhor sobre a nossa vida. Não que a gente esteja querendo aqui obrigar ninguém ou mudar o sistema por um sistema totalmente teocrático. Nós não estamos discutindo isso, né? Talvez o ideal fosse exatamente isso, a gente ter um sistema totalmente teocrático. Mas esse sistema foi deixado de lado desde muito cedo, né, na própria história do povo de Deus, que quando funcionava assim, todos brigaram querendo um rei como os outros povos tinham. E Deus disse: tá bom, então, se é assim, façam. E fizeram, e como a gente diz na linguagem popular, deram com os burros na água. Porque o rei não tinha solução, como ainda hoje não tem, como os presidentes não têm. Pode ver, é o que está acontecendo no nosso país hoje. Mudou de presidente, a cada 4 anos muda, a cada 8, se dá 16. Tem resolvido? Não resolve, irmãos. Porque o que o homem realmente precisa é de uma busca conjunta dos parâmetros de Deus na sociedade. Enquanto reinar a ganância, o desejo de domínio uns sobre os outros, infelizmente, o aspecto funesto das relações sociais prevalecerão. E por isso, então, o resultado o resultado do projeto marxista. O que eu falei aqui, né, a soberba e a pecaminosidade do coração dos que governaram e governam, é bom lembrar disso, certo? É que produzem as guerras. E aí o texto de Marcos, capítulo 7, do verso 21 ao 23, diz o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Aí ele vai dizer a prostituição, os furtos, os homicídios,
os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, meus queridos, numa sociedade sem Deus, os homens são conduzidos pelos seus interesses próprios. Isso é notório. O pastor Jair Fernando colocou o seguinte: lembrando que a Alemanha foi o berço da reforma. E hoje muitos templos viraram o quê? Museus e mesquitas. Né? E mais vergonhoso ainda, não só museus e mesquitas, mas o que? Boates, né? Clubes, bares, que... Né? Questão. Mas prova disso é que uma sociedade sem Deus, os homens eles são conduzidos pelos seus próprios interesses. E aí vem o terceiro fracasso, que é o fracasso, eu vou só repetir aqui um pouco, pastor Jailson, né? O fracasso da sociedade ateísta. O primeiro, que foi o fracasso científico, tentando mostrar, né? Lembramos aqui do que nós estamos falando, tentando mostrar e provar que é possível, eles tentando provar que é possível um mundo melhor sem Deus. Mas eles fracassaram. Então a ciência fracassou, né? Vimos aí o fracasso da ciência, o fracasso marxista e agora o fracasso capitalista. O capitalismo foi e é o modelo econômico hegemônico dos séculos 20 e 21. Ele baseia na ideia geral de que as pessoas, vejam só isso, de que as pessoas devem ser livres, inclusive para a acumulação de bens, ainda que a ideia, né, a ideia de liberdade seja oportuna. Então devemos lembrar que não demorou para que o capitalismo se revelasse selvagem. Ou seja, a verdade é que o capitalismo ele falhou diante dos seus limites éticos. O acúmulo de quê? Da riqueza nas mãos dos poucos, né, se tornou um dos males sociais mais graves dos nossos dias. O comunismo, entre outros efeitos colaterais do capitalismo. Isso é uma grave, pastor Jailson, isso gera uma grave doença social que a família e os relacionamentos. Não é verdade? Eu acho que a palavra que resume essa parte do texto aí é exatamente a palavra selvagem, né? Infelizmente, a sociedade ateísta esbarra também nesse fracasso, que é o fracasso capitalista. Ou seja, com um projeto político, social, também não resolve. Porque o que falta, voltamos a dizer, é a busca de Deus, é a busca dos parâmetros sagrados, né? E ter bens é muito bom, mas a questão é que os homens têm dificuldades de lidar com os seus próprios bens. Pode ver que o que acontece dentro do capitalismo é essa máxima: quanto mais se tem, mais se quer. As pessoas não se contentam com pouco. E a tendência de marcar as pessoas pelos o que elas têm e não pelo que elas são. Então, as pessoas são identificadas como as pessoas que têm alguma coisa. Numa situação como essa que nós estamos vivendo, situação pandêmica, de pandemia mundial, todas as nações se preocuparam em criar um tipo de isolamento, de afastar a sociedade de alguma maneira, de criar soluções para que o vírus não se espalhasse. Criou-se concomitantemente também um resultado muito funesto, muito negativo, em que as pessoas passaram a se esconder até mesmo
quem tinha alguma coisa guardada, especialmente quem tem alguma poupança, quem tem algum dinheiro guardado, né, no seu medo, passou a se isolar, inclusive, do seu semelhante, com medo de que o seu semelhante pedisse alguma coisa. E eu vou dizer mais, eles não estão fora da sua razão, vão pedir mesmo. A questão não era nem de que ia pedir, é que todos iam, de alguma maneira, precisar. E isso já está acontecendo. De onde é que o governo está tirando tanto dinheiro para dar para o povo? 600 daqui, 1.200 da acolá. Até quando isso vai? É claro que uma hora se acaba, porque se tem uma máxima que funciona muito bem, de onde só se tira e não se coloca, um dia se acaba. E, de alguma maneira, o mundo está empobrecendo. E a sociedade também está empobrecendo. A pandemia está empobrecendo as pessoas. Acredito que a maior pobreza que esse sistema selvagem, capitalista, vem trazendo sobre nós é exatamente esse distanciamento social. O isolamento social vem mostrando isso, que na verdade não é o fato de ter que se isolar socialmente para evitar uma situação pior ainda, mas é exatamente o fato de que as pessoas estão com medo umas das outras. As pessoas têm esse medo, criou-se esse medo social, né? É como se fosse assim, o medo do pobre. Infelizmente, isso também está acontecendo. E é claro que a gente sabe que tem que ter um domínio sobre isso, porque ninguém tem a obrigação de sustentar ninguém. Mas, biblicamente, a gente sabe que todos precisam, se orientando pela palavra de Deus, cuidar também uns dos outros e amparar também os fracos e cuidar também das questões sociais. Pastor Jair, continuando aqui, a insensibilidade dos homens que acumularam riqueza, ela é acusada nas Escrituras como uma falta grave. Aqui que é o texto de 1 João, capítulo 3, verso 17 e verso 18. 1 João, depois eu vou ler o comentário que o Fernando colocou aqui. 1 João, capítulo 3, verso 17 e verso 18, que nos diz o seguinte: ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Agora o texto de capítulo 19, que diz o seguinte: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de... Não, estou lendo Marcos, desculpa. É Lucas. Lucas 16, pastor Jailson. Lucas 16, verso 19. Vamos lá. Ora, havia certo homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se rendidamente. O que o texto está querendo nos dizer é que a Escritura, né, ela aponta isso como uma falta grave. Ou seja, não adianta você só ter, não adianta você acumular, e aí como diz o texto lá de 1 João, né, 1 João capítulo 3, verso 17, verso 18, ter e ver seu irmão com necessidade e tratar com palavras bonitas. É igual aquela questão de que o camarada, né, o crente, entre aspas, o crente rico, né, e aí o irmão chegou, né, disse: olha, eu estou com dificuldade lá em casa, aí meu irmão, eu vou orar por você, né, então se tira por aí. Fernando colocou o seguinte: acho que o ponto mais negativo do capitalismo selvagem é a acumulação de bens sem nenhuma limitação ética ou moral.
Ou seja, não importa como você conseguiu, mas o quanto você acumulou ou adquiriu. E nesse sentido, se É verdade. Meus queridos. E também assim, eu acho que lembrar de Tiago, capítulo 5, que diz: Atendei agora, ricos, chorai, lamentai, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até dos exércitos. Tendo vivido regaladamente sobre a terra, tendo vivido dos prazeres, tendo engordado o vosso coração em dia de matança, condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então aqui está, o texto de Tiago, capítulo 5, é uma profunda e terrível condenação contra o capitalismo selvagem. É claro que nós não estamos aqui discutindo a questão dos bens privados ou não, se você concorda ou não. Nós não estamos discutindo isso, porque eu particularmente não tenho o direito de ter os seus bens, fazer o que bem quiser com ele. Mas quando nós pegamos os nossos bens e começamos a usar eles de maneira selvagem e deixar de cumprir os parâmetros da palavra de Deus, que nos manda ter amor uns pelos outros, amar e cuidar dos pobres, fazer com que algo seja feito em prol da fome mundial. Veja, é muito simples a gente pensar. Vamos pensar no seguinte: por que o homem consegue ir à Lua e não consegue resolver o problema da fome na África? Eu me lembro quando eu morei um tempo no sul do país, eu ficava me perguntando, tanta água que nós tínhamos ali, água em abundância, não se falta, os campos verdejantes, né? Eu morei um tempo em Iguaçu e quando eu ia visitar as cataratas do Iguaçu, eu me perguntava, meu Deus, tanta água aqui e a gente não consegue criar um projeto para transferir essa água para o Nordeste seco, o sertão do Nordeste. Agora que eu estou morando aqui em Rio Grande do Norte, eu vejo quantas regiões precisam de mais água. E de repente eu me vi diante de um projeto, morando já no Paraná e Santa Catarina, um projeto que trouxe gás tubulado da Bolívia ao Brasil. Eu fiquei me perguntando como é que pode. Então o homem tem dinheiro para ir à Lua, para fazer a Guerra Fria, para criar projetos bélicos, com um derrame de dinheiro assim profundo, assim como o homem tem condições de pagar milhões e bilhões a um jogador de futebol, mas ele não consegue resolver o problema da fome mundial, o problema da seca, porque essas questões eles não colocam como um interesse de beneficiamento humano. É como se ele estivesse dizendo, eu tenho o prazer de matar, e aqui está escrito, tendes matado e condenado o justo, sem que ele vos faça resistência. Agora estamos aí diante da pandemia e a gente quer resolver isso, nós queremos resolver, mas há outras coisas mais que estão sendo esquecidas. Nós não temos apenas que está assolando. A fome continua, a seca continua, as desgraças continuam. Pense em você, a miseria continua. Falando dessa questão, por que não viabilizar e canalizar água para o Nordeste? Lembramos aqui quanto tempo não passou para sair a transposição do Rio São Francisco, né? Quantas mil famílias não são beneficiadas hoje? E aí de vez em quando você ouve reportagem, né, falando, sabemos que isso aí já era para ter saído do papel, dinheiro foi enviado, foi gasto, foi embolsado, Foi desviado. e aí o que é que acontece?
hoje ainda, de vez em quando, vemos reportagem de que uma parte do canal ele se rompeu e quando vai olhar pela estrutura foi feito um serviço de má qualidade, ou seja, desvio de dinheiro por materiais, né, por causa de materiais. Mas o que é que acontece? É sobre isso que nós estamos tratando, a ganância do homem em querer, como o Fernando colocou aqui, né? De que forma você tem adquirido os seus bens, né? Então, essa é a questão. Lembre-se que nós estamos tratando do tema: um mundo bom sem Deus é possível? Dentro dessa perspectiva, dentro dessa temática, nós falamos aqui que a sociedade ateísta sempre tentou eliminar, né, toda e qualquer influência. E aí nós falamos aqui que realmente, como cristãos, é impossível dizer que o bom sem Deus ele possa existir. E para que isso possa ser verídico, nós estamos aqui contestando, trazendo a razão, né? E precisamos apresentar à sociedade as razões exatas da nossa posição ao posicionamento secularista e ateísta. E aí falamos aqui do fracasso da sociedade ateísta e falamos o quê? Né? Dentro desse fracasso da sociedade ateísta, nós falamos sobre o fracasso científico, né? Em que falhou, querendo provar que realmente haveria condições ou há condições de haver um mundo bom sem Deus. E eles falharam. Citamos textos aqui que nos ajudaram, nos auxiliaram. E o segundo foi o fracasso marxista, né, que também falhou. E em terceiro foi o fracasso capitalista. Falamos aqui. Agora nós vamos falar, esse é o segundo ponto, razões de um mundo sem Deus. Pastor Jailson, o que procuramos mostrar aqui na divisão, né, do que é a natural degeneração do homem. Por causa de quê? Por causa do pecado. Simplesmente. Simplesmente, meus queridos, por causa do pecado. Sem a palavra de Deus, né? E com base aqui, vamos dizer assim, moldadora, né, do caráter e da moralidade humana, está a ser mais e mais influenciada pelas inclinações pecaminosas do homem. Se olharmos o texto de Romanos, capítulo 1, verso 28, Efésios, Paulo também fala isso, capítulo 2, verso 2 e verso 3, né? E naturalmente isso torna-se visível. Eu quero ler esse texto aqui para que possamos compreender aqui um pouco do que nós vamos entrar nessa questão. Romanos capítulo 1, verso 28, que diz o seguinte: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, inconvenientes, me perdoe. O primeiro ponto aqui é o seguinte: uma sociedade sem Deus. Eu achei isso muito interessante, pastor Jailson. Uma sociedade sem Deus é como um rebanho sem pastor. Jesus Cristo mostrou isso claramente quando ele, já no final do seu ministério, entrou em Jerusalém e ele chorou sobre a cidade. E no seu lamento ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes quis eu arrebanhar-te como uma galinha arrebanha os seus pintainhos. Ou seja, a ideia que Cristo deu foi exatamente a ideia de apacentar. Ele disse: eu quis apacentar. A palavra apacentar significa cuidar e dar comida.
que é o que nós procuramos fazer com as igrejas quando as pastoreamos. Nós estamos tentando dar comida boa, pasto bom para o rebanho. E a gente vê que Jesus quis fazer isso, e foi o que ele disse: quantas vezes quis eu fazer e tu não quiseste, né? É o que a sociedade tem feito. A sociedade foge de Deus. Os resultados têm sido cada vez piores porque o homem foge de Deus. Quanto mais se prega contra as drogas, mais drogas aparecem. Quanto mais se prega contra a mortandade, mais aparecem assassinatos em série, loucuras e mais loucuras, porque o homem foge de Deus. E um dia Jerusalém fugiu. Um dia Deus chega a dizer, então, assim como Cristo disse: quantas eu quis te arrebanhar e tu não quiseste, né? Então esse é o resultado que a gente vê hoje na Europa, né? A Europa toda distanciada de Deus, os templos, como o Fernando colocou aqui claramente, se transformando em coisas indevidas, porque o homem fugiu de Deus. Então esse é o primeiro tópico interessante. Uma sociedade sem Deus é um rebanho sem pastor. E de fato, né? Todas as alternativas frustradas de construir uma sociedade sem Deus revelam a necessidade. O imperativo moral e espiritual de Deus é necessário para conduzir as aspirações humanas. Né? E aí entra o texto que o senhor citou aqui. Né? Isso é muito interessante, porque aqui é notório, né, e fatos de que realmente existe um mundo sem Deus. Ou seja, uma sociedade sem Deus, ela é fadada ao fracasso. As pessoas ficam mais pobres, as pessoas adoecem, as pessoas ficam sem esperança, totalmente descompensadas, dificuldades, e aí esbarram no outro problema, que o ser humano não gosta de ninguém assim. Aí também se afasta, então assim, o isolamento se torna maior ainda. Alguém inclusive chegou a reclamar: nesse estado de isolamento que nós estamos, não podemos esquecer. Como é que fica a questão das pessoas da rua, pessoas que não têm onde morar? Quer dizer, fica muito difícil, né? Se tem que haver isolamento, o isolamento dessas pessoas que já existia antes se torna um duplo isolamento. A situação é maior ainda. Mas o efeito que ele fala aqui: o efeito mais danoso desse processo de desertificação espiritual da sociedade é que as pessoas sofrem, se tornam mais pobres e adoecem mais rapidamente. E aí está a prova da sociedade. É verdade. Eu acho que isso aí é uma questão que já está muito clara, de acordo com o que nós já dissemos aqui. Realmente assim é como um rebanho que não tem pastor, né? Uma das razões para o fracasso de um mundo, sem Deus. Para que responda à pergunta: é possível a sociedade ser boa sem Deus? É claro que não. Por quê? Está aí a resposta. Uma delas: a sociedade sem Deus é como um rebanho que não tem pastor. Em segundo lugar, uma sociedade sem Deus, ela é limitada nas suas aspirações do futuro. Ou seja, em um mundo sem Deus, as aspirações, elas estão limitadas. Aí vai a 70, 80, né? E para uns poucos aí 100 anos. Né? Moisés falou sobre esse sentimento triste. Salmo 90. Exatamente, né? Da brevidade da vida, no Salmo 90, verso 10. Vamos ler aqui. É bom lermos porque a gente faz igual os crentes de Bereia, né? Exatamente. Vamos conferir se está lá. Salmo 90, verso 10. Que, diga-se de passagem, é o único salmo que foi escrito por Moisés, né? Exatamente. Quer dizer, que se não foi escrito, pelo menos foi cantado. Salmo 90, verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Esse detalhe aqui desse tópico ele é interessante porque
quando diz que uma sociedade sem Deus é limitada nas suas aspirações de futuro, que é uma pena, mas a gente já vive isso hoje. A sociedade, ela tem dificuldade dessa aspiração. Pode ver que as pessoas já crescem e vão para a escola e já ficam a imaginar o seguinte: eu vou passar de ano, eu quero fazer um bom curso, eu quero passar bem no Enem para ter garanta um certo futuro financeiro. É a única coisa que as pessoas têm na mente. Ou seja, qual que é a sua aspiração de futuro? Em outras palavras, seria, para a sociedade ateísta do nosso tempo, é ganhar muito dinheiro, ter um bom curso que me garanta um bom dinheiro e eu viver regaladamente. Ora, quem disse que isso é de fato uma aspiração de futuro? Quem disse que isso garante? Eu vou lhes dizer uma coisa para você, meu irmão, meu amigo. Hoje eu estou aqui, mas estou com o coração apertado, porque o meu irmão, um irmão meu, na UTI, ele é mais novo do que eu e sofre de uma patologia cardíaca grave e está há mais de um mês internado, está na UTI, está sofrendo e muito possivelmente pode estar, quem sabe, passando para a eternidade. O coração está muito apertado, oramos a Deus, buscamos ao Senhor e a família está toda unida em oração. Eu ainda disse ontem para minha cunhada, pode ter certeza de uma coisa, o nosso irmão é forte. Ele venceu na infância uma doença difícil, na adolescência também venceu uma outra dificuldade também de saúde. Pode ser que Deus tire ele de lá, porque Deus é poderoso, e pode ser inclusive que ele volte a ter saúde suficiente para, quem sabe, ver eu, você, a mamãe, todos nós, quem sabe até partirmos para a eternidade e ele participar do nosso enterro. Porque Deus é soberano, a gente nunca sabe, e a vida é um mistério, né? Mas, diante de um quadro como esse, a gente pergunta, e a vida, como é que é? E o nosso futuro? Será que nós só pensamos nisso mesmo? Quando a parábola do rico e do Lázaro, lá, Jesus Cristo coloca, ele diz assim, o que tens preparado? Para quem será? Ou seja, o que nós estamos preparando? Será que nós só pensamos em preparar as coisas do ponto de vista financeiro? Saibamos o seguinte, que a quantidade de dinheiro que nós pudermos ter guardado na poupança ou investido em bens, nessa hora não funciona. Não existe nenhum dinheiro para garantir que meu irmão vai sair da UTI por causa do dinheiro. No fio da esperança de Deus. Ele está lá com os respiradores e nós estamos somente esperando unicamente na vontade de Deus que diga assim, vou restaurar esse coração, dar um coração novo para esse irmão. É a única coisa que nós esperamos. E por isso que o nosso coração fica apertado, porque nós queremos, pensando do ponto de vista humano, mas ao mesmo tempo o coração fica crente, porque nós esperamos em Deus, o único que pode dar um coração novo para o meu irmão ali em São Paulo. E aí essa é a ilustração para mostrar que a vida é breve. Moisés cantou isso no seu salmo. A vida pode ser muito breve, e de fato é. Mas por que então que a sociedade não para e não analisa assim, e não analisa um pouco mais do ponto de vista espiritual, para saber que a vida não se resume apenas em ganhar dinheiro ou ganhar muito dinheiro, fazer muitos bens, porque no final nada disso vai realmente resolver o nosso problema. O que vai resolver o nosso problema dos anseios, das angústias espirituais, é o nosso encontro com Deus, é a nossa vida vivida na presença de Deus, é a nossa fé e esperança, tendo vivido, crendo na existência de um Deus supremo, poderoso, soberano, né, que nos levará para a eternidade, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos.
Pastor Jailson, o pior de um mundo sem Deus não é a limitação do tempo limitado, e sim a produzida pelo sentimento da finitude. O que é que acontece? O máximo que um homem ele pode imaginar sobre o seu futuro é o quê? É que envelhecerá, perderá as forças e morrerá. Eclesiastes capítulo 12, verso de 1 ao 7, o texto vai dizer isso. Ou seja, a vida humana sem Deus, ela afundará sem um grave pessimismo e falta de qualquer esperança. E o apóstolo Paulo disse que a esperança da vida após a morte não vai cair ao abismo escuro da infelicidade geral. 1 Coríntios capítulo 15. Exatamente, porque as pessoas que centram a sua vida nas coisas materiais, simplesmente, elas chega um momento que elas pensam assim, meu Deus, tanto, né, mas para quem vai ficar? E eles começam a se dar conta de que estão fenecendo, estão perecendo, né, e que não vão levar nada para a eternidade. Por isso a gente sempre orienta as pessoas que vivam a vida, que curtam a vida, que desfrutem dos bens que adquiriram, que desfrutem, né? Há pessoas, inclusive, eu conheço pessoas e pessoas amigas da gente que têm tanto financeiramente, não conhecem um estado extra, porque não quiseram viajar, não quiseram sair, tá? E agora não pode mesmo. Eu mesmo gostaria de ir a São Paulo para visitar meu irmão. Estou proibido. Por quê? Pela idade, pelas finanças e tudo mais, mas enfim, e a proibição social. Mas, enfim, as pessoas pensam assim. Há um momento que chega que tem tanto e pergunta, o que posso fazer? Não tem nem o que fazer. Há também um exemplo de pessoas que fizeram tanto, construíram tanto e adquiriram tanto, os celeiros cresceram, né, mas de repente foram pegos com um câncer, com um acidente que ceifou a vida, perdeu um filho, de repente entraram em depressão e ficaram sem ter o que fazer. Então, irmãos e amigos, esse é o detalhe, né? A sociedade sem Deus é limitada nas suas aspirações de futuro. As pessoas precisam parar para imaginar: o meu futuro é Deus, o meu futuro é a eternidade, né? E Salomão, quando ele resolve esse problema quando ele diz lá em Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. E pense, esses dias virão, esses dias chegarão, né? Bom é que a gente entenda que a melhor coisa é envelhecer na presença de Deus, é envelhecer com Deus, é envelhecer seguindo os mandamentos do Senhor, como disse o Lord Chesterton, se você aceita Jesus enquanto é jovem, é uma bênção, porque você tem todo um tempo para viver e curtir a sua fé. Agora depois, se você aceita Jesus depois de velho, você perdeu toda a sua vida. Claro, vai ser salvo, mas perdeu a grande oportunidade de viver a vida ponto de vista dos preceitos da palavra de Deus. Então, é assim que o texto aqui coloca e que a gente realmente crê e que a gente deve repensar a nossa perspectiva de futuro, centrando ela em Deus. É verdade. O próximo ponto aqui é: uma sociedade sem Deus se torna desasseguradora. Desagregadora. Eu acho que a gente já tocou um pouco nessa questão, porque a própria riqueza faz as pessoas se afastarem umas das outras. Não há ninguém. Quem ganha na Mega Sena ganha hoje, no outro dia você não sabe mais onde a pessoa está, sumiu, desapareceu. Qual é o problema? É verdade. Qual que é o problema? Está com medo? Talvez entendemos de ser assaltado, de ser raptado, não sei o que, mas deveria ser exatamente o contrário. As pessoas deveriam se tornar mais felizes e procurar ajudar umas às outras e viver a vida. Mas não, entra
como diz um amigo meu lá de Foz do Iguaçu, entra em parafuso. Começa a rodar mesmo, né? Então, infelizmente, a sociedade sem Deus realmente se desagrega. Aí cria-se as guerras, a questão de ter domínio. A maioria das pessoas, quando tem algo a mais, começa a se achar que conseguiram pela sua própria força e termina afastando as pessoas, e a desagregação aumenta cada vez mais. Há um texto aí nesse subtópico aqui que eu achei interessante, que é o texto de Gênesis 4:23, lá no final, isso. Quando ele diz assim, que Lameque diz assim: eu matei um homem, agora a sociedade vai continuar matando mais ainda. Ou seja, se cumpriu a maldição de Caim. Ele fez, os outros passaram a fazer também. E infelizmente é assim. A sociedade realmente sem Deus é uma sociedade que caminha para a desunião, a desigualdade, para o domínio do ego e a tentativa de se dominar uns aos outros, de querer dominar os outros, ou de se achar melhor do que os outros. Infelizmente é assim. Então, lembrando que nós estamos falando do tema um mundo bom sem Deus é possível? E aí nós falamos, em primeiro lugar, o fracasso da sociedade ateísta. Eu estou falando aqui não dos tópicos, mas dos pontos, né? Em segundo foi razões para o fracasso de um mundo sem Deus. O último foi esse agora, né? Uma sociedade sem Deus se torna desagregadora. E em terceiro ponto, que a realidade de Deus não pode ser negada, meus queridos. É um ponto conclusivo, na verdade. Esse tópico. A realidade de Deus não pode ser negada. Ou seja, tudo se resume na existência de Deus. Se eu nego a existência de Deus, é claro que eu posso ter as outras coisas. As coisas boas que Deus revela na sua palavra, eu não posso desfrutar, pois eu não creio. Concorda, Johnny? Concordo plenamente. Concordo. Então a realidade de Deus não pode ser negada. Agora, nunca haverá. Deus aqui responde a pergunta, né? E aí, por quê? Porque o homem é pecador e o seu coração é continuamente mau. Quando olhamos para Gênesis, nós vimos isso claramente, né? Jeremias, capítulo 17, verso 9 vai falar isso. Marcos 7, 21. O pastor quiser ler um desses textos para... né? E é claro isso, é nítido. O pastor vai ler qual texto? Jeremias 17, 9. 17, 9. Para diz o seguinte: compreendermos melhor. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aqui está o segredo. Por que a sociedade sem Deus falha e se desespera? Porque ela confia no seu próprio coração. E aí a palavra de Deus responde: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Tenta falar, por exemplo, a gente vem tentando falar para a sociedade, olha, já fazem anos e anos tentando falar para a sociedade isso. Tente resolver o problema da política no Brasil, começando com a diminuição dos salários dos políticos. Por que isso nunca funciona? Porque a ganância é tão grande que ninguém quer. Os líderes não querem, então eles fogem. Toca-se no ponto, fogem. Para sair pela tangente e buscar outros assuntos para tentar resolver. Para tentar resolver e fugir desse assunto. Por causa da ganância. Porque há sempre uma tendência de enganar e seguir pelo seu próprio coração. Ora, é claro que o coração de quem está ganhando de maneira desregrada e de maneira desonesta da sociedade, a tendência é querer ganhar muito mais. E por isso que nós vivemos esse problema político mundial não, no Brasil especialmente, e a dificuldade de resolver, porque começaria exatamente por esse exemplo. Se quisesse resolver o problema social,
Graças a Deus que a gente teve bastante avanço no que diz respeito à corrupção, já há bastante tempo, e não é governo novo, não. Eu me lembro que já há uns 20 anos atrás a gente já discutia essa questão. Houve, inclusive, campanhas contra a questão da corrupção. Muito bem, né? Nas escolas lá do Sul a gente fez um programa chamado O Caráter Conta e começou-se a discutir essa questão do caráter dos políticos e tal. Isso foi aumentando e eu creio que a tendência é aumentar cada vez mais até a gente chegar ao ponto de mostrar que o homem, os líderes, podem ter um coração bom, podem buscar a Deus, ter um coração centrado na palavra de Deus, para pensar no bem social, no bem comum, que é o significado da palavra política. Mas, enfim, essa é a resposta. Não pode haver uma sociedade boa sem Deus. Não tem como, não tem como isso acontecer. Pastor Jailson, é preciso ressaltar algo aqui, né? Que o mundo não pode ser qualquer coisa sem Deus. Por quê? Porque Deus existe. Porque Deus existe. Né? A negação de Deus é uma impossibilidade lógica. Então, isso precisa ser expressado. Claro. Ou seja, para nós que cremos, é lógico, não tem como negar Deus, porque a própria natureza mostra isso, a realidade prova, né? E lá, mais na frente a gente vai ver esse detalhe de uma maneira muito mais interessante. Eu acho que os tópicos que são colocados para finalizar aqui são interessantes. Primeiro, negar a existência de Deus é insensatez. Ora, o próprio Salmo 14, que foi o salmo básico, diz isso. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Não há Deus. Ou seja, o que é insensatez? É loucura. Por que é loucura? É loucura exatamente porque se a gente vê os resultados estampados na própria natureza, por que negar a Deus? Se a gente vê que as pessoas que não buscam a Deus se desesperam muito mais facilmente, adoecem mais facilmente, empobrecem mais facilmente, empobrecem culturalmente, né? Veja, nós temos culturas que são terrivelmente que destroem as pessoas, né? As pessoas prejudicam, dizem, não, isso é cultura. O cigarro nos outros, a fumaça do cigarro. Isso, graças a Deus que a lei já está começando a mudar bastante sobre esse detalhe. Mas diziam, é cultura. Como pode isso, né? Na verdade, é loucura. E isso só existe por causa da insensatez de negar a essência de Deus. O homem dizendo assim, eu sou o próprio Deus, eu faço, eu crio, eu determino e eu faço o que eu quero, mas só que está prejudicando os outros. Então isso é a ausência de Deus. Então, por isso que o texto diz aqui, negar a existência de Deus é insensatez. E falando de insensatez, né, a insensata negação de Deus, ela não ocorre somente na confissão ateísta. O que é que acontece? Há muitas pessoas que dizem crer em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Aí existe a diferença. Isso é interessante porque isso aí explica a diferença entre o que a gente chama de ateísmo teórico e o ateísmo prático. Exatamente. O ateísmo teórico é dizer Deus não existe e tentar provar que Deus não existe por uma questão ideológica, por uma questão que a pessoa diz assim, simplesmente eu creio que Deus não existe. E as pessoas vivem essa descrença. Diferente daquele que diz assim, Deus, eu creio que Deus não existe. Então, mas o ateísmo teórico existe até mesmo entre nós, evangélicos, que diz respeito exatamente àquelas pessoas que negam a Deus no seu procedimento. Ou seja, dizem que Deus existe, mas na prática, na maneira como fazem, é como se Deus não existisse. Então é o caso da pessoa que diz eu creio em Deus, mas maltrata o seu semelhante. A pessoa que diz eu creio em Deus, mas não atende à pobreza. A pessoa que diz eu creio em Deus, mas tem dificuldade em dar os dízimos, as ofertas. Eu creio em Deus, mas, mau testemunho. Mas na hora de dar o bom testemunho lá fora,
termina cedendo para o pecado e para os pecadores. Ou seja, isso é um ateísmo prático. Né? É como se é melhor dizer logo que não crê do que dizer que crê e não praticar. Né? Isso é a diferença entre por isso, negar a essência de Deus é a insensatez. Por isso, ele coloca aqui essa diferença entre o ateísmo e o ateísmo prático. Né? O último ponto é: negar a existência de Deus é viver em perigo eterno. Já pensou? É viver em perigo eterno. Isso é... Ele cita o Salmo 133, que eu achei também muito interessante. O salmista, ele reclama esse perigo. Diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, pés, pouco me faltou para que se desviasse dos meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Como se a prosperidade e as riquezas materiais determinassem o futuro ou determinassem a vida eterna. O homem foi criado para viver eternamente. E não são coisas materiais que vão dar base para essa eternidade que é característica nossa. Por isso o salmista, ele se deparou com isso. Né? De repente ele passou a ter inveja das pessoas que tinham bens materiais e viviam regaladamente. Até ele descobrir que não eram essas coisas que davam a base. Tanto a prova está no que nós já dissemos. Né? Basta adoecer e descobrir que o dinheiro não pode comprar a saúde. Então, realmente, o homem sem Deus vive eternamente em perigo e ainda, como diz lá no... Negar a existência de Deus é fugir de si mesmo. Ou seja, foge de si mesmo, porque você foi criado por... Nós fomos criados por Deus. Quando a gente nega a Deus em nós mesmos, a gente foge até de nós mesmos. Porque a gente só se sente bem. Inclusive, eu lembro de uma frase de Agostinho de Hipona. Ele diz assim: o homem só descansa quando se volta para Deus, quando repousa em Deus. Essa é uma frase famosa de Agostinho, bispo de Hipona, o famoso Santo Agostinho, né? Que viveu uma vida desregradamente na sua mocidade, até ter uma conversão em Cartago e se voltar completamente para Deus. Depois ele foi realmente ser religioso e tem as confissões maravilhosas, e uma delas é essa que ele mostra claramente. Nós precisamos se voltar para Deus para descansar dos nossos infortúnios, das nossas angústias. É o único caminho que nós temos. Pastor Jailson, Romanos capítulo 1, verso 21 e 22. O senhor falando dessa questão é bem interessante, porque essa situação toda, eu estava falando ontem com alguém que o seguinte: Deus, na nossa visão, Deus ele nos encurralou para que venha entender de que nós temos a necessidade dele na nossa vida, mediante esses tempos em que estamos vivenciando. Eu não gosto muito da ideia de falar que Deus encurralou. É uma palavra um pouco forte, né? Mas eu acho que Deus nos deu essa oportunidade, né? Porque a ideia de encurralamento da ideia de que você não pode sair. Você pode, você é livre para escolher o ateísmo ou não, ou a crença em Deus, né? Quando eu falo essa questão... Mas é claro que nós somos do curral de Deus. Não, claro. Porque nós estamos claro. apegados a Ele, né? Mas não é no sentido de que a gente só pode sair se a gente não pode sair. Pode, né? O boi não pode, mas a gente pode. Agora, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados por estarmos tendo a pastagem divina em nossas vidas, né? Antes de ler o texto, só comentar sobre essa questão, né, que eu falei sobre encurralados, é porque é o seguinte: Deus nos trouxe uma situação, ou nos permitiu, em que nós, claro, podemos sair, mas vem aí feriados, e para onde ir? Uhum. Né? Nós não temos para onde ir.
Se há uma sensatez na nossa mente, na nossa vida, é que é ficar em casa e nos protegermos e proteger aqueles a quem, né, nós amamos. O texto de Romanos diz assim, Romanos 1:22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, de quadrúpedes. Por isso Deus os entregou tais homens concupiscências de seu próprio coração para desonrarem seus corpos entre si. Ou seja, resumindo, o homem se endeusou. O homem é o próprio Deus. E os resultados estão aí. Quando a AIDS surgiu, foi uma indagação terrível, né? Como descobrir? Graças a Deus que hoje as coisas já mudaram, mas as pessoas continuam morrendo de AIDS. E por causa da corrupção do coração, por causa do endeusamento, né? O homem disse assim, eu posso fazer. Fez, e olha o que aconteceu, né? Então, é por isso que o texto aqui diz, isso é insensatez. E outro detalhe interessante que é colocado, inclusive lembrando de Calvino, que diz que o homem tem um senso divino em si. Todo homem tem um senso espiritual em si, né? O autor aqui coloca o seguinte, pense na antropologia cultural. A antropologia cultural é interessante porque ela diz o seguinte, toda cultura tem algum senso de religiosidade. Né? Isso. Toda cultura tem algum senso de religiosidade. E a gente encontra isso. Em toda cultura a gente encontra o homem querendo se apegar a Deus de alguma maneira. Se não da maneira como nós nos apegamos, mas à sua maneira. Isso é uma prova de que Deus existe, de que o homem foi criado por Ele e só sossega quando volta para Ele. É por isso que, pastor, precisamos compreender melhor essas questões que envolvem esse desespero e as suas origens, para que possamos dizer ao mundo a razão da nossa fé e esperança, como dizem em verso 15, né? A qualquer um que pedir. A 1 Pedro é um texto que diz assim, que a gente tem que estar preparado para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que está em nós. Exatamente. Ora, uma pessoa que não tem Deus, que não crê em Deus, não tem esperança. A única esperança que tem, ou que pode ter, tem uma certeza de que vai morrer e vai se acabar. Nós não. Nós cremos em Deus, mas nós temos a esperança de que nós continuaremos de maneira espiritual e num descanso eterno. E isso nos dá um consolo muito grande de saber que nós vivemos por vista, não é o que nós temos na vista, não é apenas a única coisa que temos. Algo melhor guarda, algo melhor nos espera. Nós temos Deus, nós temos fé e nós temos esperança. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Não é verdade. E aí, creio que a resposta é nítida, principalmente para nós cristãos, né? Mas para você que porventura aí esteve conosco e tinha alguma dúvida em relação, um mundo bom sem Deus é possível? Não é possível. Então, que Deus abençoe sua vida. Obrigado por por você estar nesse momento conosco e partilhar do que foi aqui ministrado. Obrigado, pastor Jailson. Que Deus continue nos abençoando. Lembrando que amanhã nós teremos nosso momento de louvor e adoração ao Senhor. O pastor Jailson amanhã estará ministrando a palavra do Senhor. E vamos orar, né, vamos pastor? Orar. Nosso Deus, nós te agradecemos por este momento. E desta hora queremos rogar a tua bênção para todos que estão participando desta programação. Amém. Especialmente, ó Deus, rogar por aqueles que estão enfermos da enfermidade, dos que estão aprisionados, dos que estão em isolamento social maior do que aqueles que realmente é exigido, isolamento social no meio das ruas, sem ter onde morar. Rogar a tua bênção sobre os pobres, ter um amparo social, financeiro, e que estão por causa dessa pandemia.
rogamos a tua bênção, rogamos, ó Deus, e imploramos o teu cuidado, a tua intervenção. Tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a compreender que precisamos desesperadamente de ti, da tua presença. Fica conosco e nos ajuda a servir a ti com o coração inteiro. Muito obrigado e que a tua bênção fique sobre nós e sobre Jesus. Amém.